Desde que existe o homem, desde que existe a comunicação, existe o estado alterado de consciência. Com o surgimento das religiões, então, das civilizações, aí que teve mesmo. Quantos rituais, quantas incorporações, quantas comunicações supostamente espirituais, quantas vezes isso aconteceu ao longo da história, com o uso de músicas, de tambores, de rituais. Engraçado que esses povos não se conheciam, mas tinham uma busca pelo inconsciente, né? Você vai estudar os povos maias, acessavam o inconsciente, tinham uma curiosidade. Egito, nossa, mais ainda, faziam até hipnose. Vai lá no Tibete, China, Roma, Incas, Astecas, todos, sem exceção, índios, todos em algum momento da sua história, da sua civilização ou da sua religião, desenvolveram estado alterado de consciência. E aí isso se confunde um pouco com o que é espiritual e o que é mental. Então a gente tem que ter uma linha nisso. Muitos fenômenos são mentais e não espirituais, muitos fenômenos são espirituais e não mentais. Mas a linha que divide pode ser muito fina. Eu não vou entrar nesse campo de, professor, mas existe isso, existe aquilo outro. Não, porque eu vou entrar no campo da crença, cada um tem uma crença. Então eu vou falar só da hipnose, só da mente, e aí você tira suas próprias conclusões sobre até onde isso pode ir, até onde isso não pode ir, ok? Por que eu falo isso? Porque tem professores que acabam trazendo a religião de volta para a hipnose, e a gente demorou tantos séculos para separar. Hoje a hipnose é reconhecida cientificamente. Então, se a gente começar a juntar, eu posso acabar ofendendo alguém que não acredita naquele ponto de vista. Então, pessoal, baseado nisso, a hipnose sempre existiu. Porém, tivemos um médico muito relevante chamado Franz Mesmer, criador do mesmerismo e dos passes magnéticos, né? Que foi talvez o primeiro médico a começar a se aventurar com o uso da hipnose, né? E esse médico, ele simplesmente magnetizava os seus pacientes. Ou seja, ele descobriu fenômenos hipnóticos. No entanto, ele foi taxado como um bruxo, um charlatão. Tivemos o James Braid também, que deu o nome Hypnosis para a hipnose. Não vamos chamar mais de mesmerismo, vamos chamar de hipnose, porque hipnos significa deus grego do sono. E ele achava que hipnose era sono, e ele pôs o nome hipnose. Depois ele veio a perceber que os seus pacientes não dormiam. Porque ele perguntava, e aí, como foi seu sono? E os pacientes falavam, sono? Eu te ouvi o tempo inteiro. Eu apenas relaxei, mas eu te ouvia. Perguntava um outro paciente, e aí, você dormiu? Não. Ou seja, embora a sintomatologia parecia de transe, a pessoa estava hiperfocada numa ideia. E ele pensou, coloquei o nome errado. Então não é sono. Mas o nome ficou. Houve uma tentativa de mudança de nome, para monoideísmo. Monoideísmo, que significa única ideia. O nome não se popularizou, ficou hipnose, ficou errado mesmo. Porque hipnose não é sono, mas parece. Inclusive a gente usa os conceitos durma, acorde, desperte, ninguém dorme, ninguém acorda. É apenas uma metáfora para simbolizar esse estado limítrofe entre o sono e a vigília, certo? Bom, tivemos também uma pessoa muito importante, que foi o Jean-Martin Charcot, que foi um médico, neurologista, psiquiatra. Já era muito famoso por ter nomeado a doença mal de Parkinson, em homenagem ao seu aluno James Parkinson, por ter nomeado a doença síndrome de Tourette, em homenagem ao seu aluno Tourette, e até que ele foi nomeado chefe da ala psiquiátrica do Hospital de Salpêtrière, em Paris, França. Inclusive, eu fui lá conhecer esse hospital. Se você um dia for a Paris, vá conhecer o Hospital de Salpêtrière, porque lá a história da psiquiatria, da neurologia está lá. E o Charcot começou a usar a hipnose com pacientes que sofriam de histeria. E ele percebia que ele conseguia controlar os sintomas da histeria com facilidade com a hipnose. E dali os estudos continuaram, ele percebeu outras aplicações, e talvez ele foi o primeiro professor de hipnose, porque ele começou a ensinar os outros médicos a fazer o que ele fazia. Como ele era um médico muito respeitado, foi muito bem aceita a hipnose que ele fazia, diferente do Mesmer, que foi tido como um charlatão, que era um médico comum. O Charcot, nossa, já era o Charcot, começou a falar de hipnose, então talvez
Ali foi o surgimento mais clássico da hipniatria. O que é hipniatria? É a hipnose usada na medicina e está sendo cada vez mais usada. Assim como temos a hipnodontia, que é a hipnose usada na odontologia. Hipniatria, hipnodontia. Hoje ele é usada como auxiliar no tratamento dos seus pacientes, controle de ansiedade, redução de dor, anestesia hipnótica, controle de sangramento, salivação. É uma especialidade à parte. Tem que ter um curso específico para isso, que trata só dessa área, mas é incrível. Bom, dentre os seus alunos estava Sigmund Freud. E aí essa história ela é muito mal contada e deturpada, infelizmente, nas faculdades. Eu sou psicanalista e durante o meu curso de psicanálise era muito comum um professor ou outro, a hora que tocava no nome hipnose, eles até arrepiavam, né? Não use hipnose. Por quê? Porque Freud abandonou. E esse argumento sempre me incomodava. Ué, daí que Freud abandonou? Por que a hipnose é ruim? Porque Freud abandonou. Não use hipnose, Freud abandonou. Ponto. Ele percebeu que aquilo não era tão eficiente. Ponto. Ele criou a psicanálise. Ponto. E essa crença vem sendo passada de geração em geração. Geração em geração. E aí só quem faz um aprofundamento nessa história mesmo que consegue perceber que não era bem assim. Bom, vamos lá. Para começar, você precisa assistir um filme chamado Freud, Além da Alma. Nesse filme, talvez é a maneira mais simples de você entender, baseado em fatos verídicos, o que de fato aconteceu. O Freud, recém-formado em medicina em Viena, decidiu estar com Charcot, em Paris, aprendendo hipnose. Lembrando que não é a hipnose de hoje, era uma hipnose daquela época, é diferente. Não tinha Dave Elman, não tinha Milton Erickson, era uma hipnose daquela época. Aprendeu algumas ferramentas e ele usou em seu consultório em Viena por cerca de 10 anos. Inclusive no filme mostra as tentativas de hipnose do Freud. Algumas funcionavam, muitas não funcionavam, a gente vê claramente a dificuldade que ele tinha de conseguir fazer um tratamento com a hipnose, não era a praia dele. Bom, o que aconteceu? O Freud, em conversa com o Breuer, o parceiro dele, essa cena até está descrita no filme, ele alega que ele percebeu que a hipnose só controlava sintomas. A hipnose só controla sintomas, ela não vai na causa. Ele não conhecia a regressão de idade, por exemplo, que o Dave Elman fazia. Apesar da regressão de idade da hipnose clássica ter influência na psicanálise de Freud e no material recalcado, ele não sabia fazer aquela regressão, não sabia voltar a uma causa. Então, obviamente, ele acreditou que só tratava sintomas. Mito, primeira coisa. Segunda coisa, ele acreditava que a hipnose gerava memórias falsas na pessoa. Ele queria fazer uma hipnoanálise, que é te entrevistar enquanto você está hipnotizado. E nessa hipnoanálise, ele percebia que ele acabava, dependendo do que ele falava, mais sugestionando do que analisando. Ora, mas justamente isso é a hipnose. Eu quero te sugestionar. Eu quero te sugestionar. E realmente fazer perguntas em transe, você tem que saber fazer perguntas, senão você acaba induzindo a pessoa a falar coisas que ela não fez ou criando memórias falsas. Isso, nesse ponto, ele tinha razão. A intenção do Freud não era te hipnotizar e te dar uma sugestão para você se tratar, ele queria entender, analisar aquilo. Então, ele chegou, obviamente, a essa conclusão. Um outro motivo que ele alegou foi que a hipnose reduzia as defesas da pessoa, reduzia a faculdade crítica, que isso não era bom. Ora, é óbvio que a hipnose reduz a faculdade crítica, essa é a ferramenta. Mas sobre a viés do Freud, aquilo não fazia tanto sentido. Ele desenvolveu a associação livre, uma técnica da psicanálise em que o cliente ficava sentado num divã, falando livremente sobre o seu inconsciente, que para mim também é um pouco hipnótico, mas ele falou que aquilo não era hipnose, era de olhos abertos, e ele deixou a hipnose. Ao final da vida dele, ele escreveu uma nota em seu último livro dizendo que muitas coisas que ele disse não eram bem verdades, eram opiniões daquela época, que a hipnose era uma boa ferramenta, mas ele não foi um bom hipnotista. Ponto. Somente em 1949 é que o Dave Elman, pai da hipnose clássica, apresentou as ferramentas para a Sociedade Médica dos Estados Unidos. Ou seja, o Freud não conheceu o Dave Elman, não conheceu as técnicas principais da hipnose. Também não conheceu o Milton Erickson, que nos anos 70 foi modelado pela programação neurolinguística e considerado
um dos maiores terapeutas de todos os tempos. Para alguns, o maior terapeuta do século. Então, eu perguntei ao meu professor, mas não faz sentido? Você conhece Dave Elman? Não. Você conhece Milton Erickson? Não. Então, como que você pode falar que a hipnose não é boa porque Freud abandonou? Ora, Freud também abandonou a medicina, então, ele criou a psicanálise. Medicina não é boa? Não, medicina é boa. Freud, em algum momento da carreira dele, receitou cocaína, porque acreditava-se que cocaína era boa naquela época. Cocaína é boa? Não. Pois é, professor, então o senhor precisa revisar os seus conceitos. Eles ficavam putos, né? Como ousa, né? Então, isso gera contestação até hoje, porque eu sou psicanalista, adoro a psicanálise, mas também uso a hipnose, e também uso a PNL, e também uso o coaching, e também uso constelação familiar, e eu não estou preso em nenhuma caixa. Eu uso aquilo que eu tenho de melhor. Tem horas que eu vou para uma abordagem psicanalítica, tem hora que eu acho que eu tenho que usar mais a PNL, mais a hipnose, e eu sou um ser livre. Então as pessoas estão se colocando em caixas. Se o psicanalista usasse a hipnose, ele seria com certeza um melhor terapeuta. Se o psicólogo usasse, seria um melhor psicólogo. Se o médico usasse, seria um melhor médico. Mas há essa resistência. Para piorar a situação, a hipnose foi proibida no Brasil por Jânio Quadros. Estava começando a ter práticas de hipnose de rua, ele proibiu. Só foi ser revogado, só foi ser liberado isso em Fernando Collor de Mello. Ele liberou e autorizou a hipnose de novo. Acreditem, ele fez algo bom. Né? Bom, ou seja, historicamente, foi ontem Fernando Collor, certo? Então, é muito recente, de lá para cá, demorou mais um tempinho, aí a medicina reconheceu a hipnose, a psicologia, a odontologia, reconheceram, mas daí ensinar na faculdade é um outro passo, isso não aconteceu ainda. Mas reconheceu. A ciência reconheceu, temos inúmeros artigos científicos comprovando hipnose. Então a hipnose hoje não é já uma questão de você falar isso não existe. Se você fala que não existe, é desinformação, ela existe. Você pode não gostar, mas negar a existência dela não faz sentido. Então hoje a hipnose passou de vilã a queridinha da ciência, principalmente nos últimos 5 anos, depois que ela foi para o YouTube, Facebook, internet, televisão, revista, capa de revista, artigos e mais artigos, documentários e mais documentários. Aí sim. Então agora está acontecendo uma busca de alguns terapeutas tradicionais pela hipnose. Outros continuam achando que não é legal e outros, ainda bem, estão vindo buscar a ferramenta e usando seu consultório. Então, eu tenho muitos alunos que, depois que anunciaram no seu consultório, por exemplo, psicólogo, especialista em hipnose clínica, ele conseguiu atingir muito mais público. Porque o psicólogo tinha um monte, mas um psicólogo especialista em hipnose clínica era só ele na cidade, por exemplo. Então ele se destacou. Então ele se destaca, ele tem a autoridade do psicólogo, ele tem o conhecimento do psicólogo, ele estudou isso, mas ele sabe algo a mais, ele tem uma ferramenta a mais. Então hoje, os psicólogos, muitos aqui são psicólogos, psiquiatras, estão buscando aprender constelação familiar, PNL, hipnose, algumas ferramentas de coaching que são importantes. E isso tudo tem agregado. Então a hipnose não veio para separar nada, ela veio para somar. Em nenhum momento aqui eu vou falar que hipnose é melhor do que psicologia ou vice-versa. Não, pessoal. Mas ela é uma ferramenta ótima que pode ser usada pelo psicólogo.